Olá pessoal, Vitor da Excel Core, e nesse terceiro vídeo da nossa série sobre funções de pesquisa, nós vamos aprender sobre a função procx e comparar com o que nós já aprendemos da função procv e proch, ok? Aqui neste exemplo eu tenho duas tabelas, tá? Então eu tenho uma tabela aqui onde tem a data de compra, o nome da pessoa que comprou o produto, qual que é o ID do produto e qual o valor pago pelo produto. E aqui eu tenho dois campos vazios aqui com o nome do produto que eu quero trazer. Este nome do produto está nessa segunda tabela aqui, onde eu tenho o ID do produto, qual a categoria e qual é o nome. Então, usando a fórmula PROC-V, que a gente aprendeu na nossa primeira aula, eu posso trazer essa informação. PROC-V, eu quero procurar o valor ID do produto, nesta matriz aqui da direita, certo? Travar a referência absoluta, conforme a gente já viu na aula anterior, na aula 2. E eu quero trazer a informação que está na terceira coluna. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, que é o nome do produto. Perceba que no quarto argumento da função PROC-V, ele tem essas chaves aqui em volta. O que isso significa? Que é um argumento opcional. Porém, o valor padrão desse argumento opcional aqui é o valor aqui verdadeiro, que é correspondência aproximada. A gente não quer encontrar esse valor aproximadamente aqui nessa tabela, a gente quer encontrar exatamente esse valor do ID do produto aqui nessa tabela, certo? Então, conforme a gente aprendeu já, correspondência exata, valor falso. Então, eu tenho aqui, para esse ID do produto, é um sofá. E aí eu posso clicar aqui na alcinha e arrastar essa fórmula para trazer todos os nomes de produto. Agora, como que eu trago o nome do produto usando a fórmula procx, a nova fórmula do Excel? Igual procx, eu quero pesquisar o valor, o ID do produto. O segundo argumento é uma pesquisa matriz. Então, qual é a matriz que eu quero pesquisar este valor? É a primeira coluna aqui dessa matriz. Travo a referência para que eu possa movimentar as células. E o terceiro argumento é matriz retorno. Onde está o intervalo que contém o valor que eu quero retornar, no caso, o nome do produto. Está nesta última coluna aqui dessa tabela, certo? Perceba que este tamanho de intervalo deve ter a mesma quantidade de linhas que o intervalo onde você está pesquisando o valor, que é o intervalo vermelhinho aqui. Eu não posso deixar esse intervalo maior. Então, eu volto para cá, seleciono aqui e travo referência. Perceba que aqui, nesta fórmula, tem mais três argumentos, que são opcionais, que são o se não encontrado, o modo de correspondência e o modo de pesquisa. Eu não vou entrar no detalhe deles agora, mas basta dizer que, quando no PROC-V eu tinha que selecionar se eu queria correspondência exata ou não, porque o argumento padrão é a correspondência aproximada, no PROC-X, o argumento padrão do modo de correspondência já é a correspondência exata. Então, eu não preciso colocar e declarar que eu quero a correspondência exata. Eu posso diretamente aqui fechar o parênteses. Então, eu tenho aqui o mesmo resultado que o PROC-V. Posso arrastar a fórmula e consigo observar aqui que tem o mesmo resultado. Agora, no nosso segundo exemplo, eu vou comparar a função procx com a função proch que aprendemos na última aula, na aula 2. Eu trouxe aqui a mesma tabela de resultados da DRE que aprendemos na aula de proch, onde temos a DRE das lojas Renner, temos a receita bruta, receita líquida, custo de mercadoria vendida e lucro bruto por ano. Okay? E aí a gente quer completar essa tabela aqui, onde a gente tem o ano e qual que é a receita líquida. Então, vou resolver esse exercício aqui usando a fórmula PROCH que aprendemos na última aula. PROCH, eu estou procurando aqui o valor 2016 na matriz tabela aqui da DRE. Então, vou travar a referência e quero trazer a linha da receita líquida, que é a linha 3. Então, a linha 1 é o cabeçalho, receita bruta linha 2, receita líquida linha 3, certo? E aqui, da mesma forma do PROC-V, eu tenho que colocar que eu quero a correspondência exata neste caso, porque eu quero encontrar exatamente o ano 2016 neste cabeçalho aqui. Enter. Ok, agora eu posso arrastar essa fórmula aqui para trazer para os demais anos. Aqui, para 2020, a gente tem um erro, que o valor não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Eu não tenho aqui o resultado do ano 2020. E como a gente aprendeu na última aula,
eu poderia usar a função sererro para corrigir esse problema. Então, sererro, o primeiro argumento de sererro é qual o valor eu quero retornar caso não for erro. No caso, eu quero retornar exatamente a função proc_h. Caso for erro, eu posso digitar aqui uma mensagem ou retornar no valor. Eu vou colocar aqui não encontrado. Então, fecho aspas e dou Enter. Agora eu posso arrastar essa fórmula novamente aqui. Então, para 2020, eu não tenho valor na tabela. Como eu resolvo esse problema agora? Usando o proc_x. Então, igual proc_x, o valor que eu quero encontrar é o ano de 2016. Qual matriz que eu quero pesquisar? É o cabeçalho, certo? Eu quero pesquisar o ano aqui. Eu vou travar a referência. E qual é a matriz de retorno? A matriz de retorno é a própria linha da receita líquida, exatamente como a gente viu no exercício anterior. Posso travar a célula e perceba que aqui no quarto argumento da função proc_x eu posso retornar algum valor caso o valor que eu estou procurando não seja encontrado. Então eu não preciso usar a função sererro aqui, eu já posso colocar diretamente na função proc_x não encontrado, certo? Não encontrado, fecho parênteses e agora posso arrastar esta fórmula para cá. Então veja que legal, pessoal. A fórmula proc_x ela substitui tanto a função da proc_v quanto da proc_h e além disso já tem o próprio tratamento de erro dentro dela. Eu não preciso mais usar a função sererro. E eu queria passar aqui com vocês um último exemplo. É exatamente o exemplo 1, porém agora perceba que o código do produto, o ID do produto, está na última coluna e não mais na primeira coluna aqui, conforme a gente tinha visto no primeiro exemplo. Esta é uma das limitações da proc_v. Porque como que é a função proc_v que a gente aprendeu na primeira aula? É o valor procurado e uma das condições aqui desta matriz tabela é que a primeira coluna desse intervalo seja o valor que eu estou procurando. Então, eu precisaria que eu estivesse neste intervalo aqui, nesta coluna aqui desse intervalo. Então, eu não consigo retornar qual que é o produto que está à esquerda do ID do produto usando a fórmula proc_v. Eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo falar que essa aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 0 e aqui menos 1, por exemplo. Dá erro na proc_v. Então, é impossível retornar este valor com esta tabela deste formato. Para ela funcionar, eu teria que ter o ID do produto à direita do nome do produto, da forma que está aqui. Aí eu consigo. Porém, só uma limitação que a proc_x não tem. Então, mais uma vantagem aqui para a proc_x, tá? proc_x, então eu quero pesquisar o ID do produto, eu quero pesquisar neste intervalo, travo a referência, eu quero retornar o nome do produto neste intervalo aqui. Travo e fecho aqui o parênteses. Consigo arrastar e perceba aqui mais uma vantagem do proc_x, tá, pessoal? Para a aula de hoje é esse o assunto que eu queria passar com vocês. Então a gente percebe aqui uma vantagem bem grande, bem clara aqui da proc_x, quando comparado aqui com o proc_v, com o proc_h. Isso porque eu não aprofundei tanto na proc_x ainda, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na proc_x. Qualquer dúvida, deixe aqui seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar nossa série sobre funções de pesquisa e os demais conteúdos que vamos lançando. Um abraço, pessoal!